Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos gravando esta aula para a gente dar continuidade à nossa aula sobre redes de computadores, especialmente a camada de redes que a gente estava estudando anteriormente. Devido à situação que estamos vivenciando aí sobre o coronavírus, a gente está tendo as aulas à distância, então eu resolvi fazer essa videoaula para que a gente dê continuidade ao assunto e para que sirva como um material de apoio para a resolução das atividades que tem lá sobre endereçamento IP. Bom, na aula de hoje a gente vai fazer uma pequena revisão sobre o endereçamento IP e vamos estar vendo a divisão de redes IP em sub-redes, que é exatamente o foco da atividade que está postada lá no ambiente virtual para vocês. Então, nós estamos trabalhando na camada de redes, vou só passar aqui adiante para a gente ir lá para o endereçamento IP. Só para relembrar, conforme Morimoto, ele define o endereço IP como que o endereço IP ele é dividido em duas partes. A primeira parte identifica a rede a qual o computador está conectado e a segunda parte identifica os hosts dentro de cada rede. A definição mais detalhada que Morimoto dá é que o endereço de protocolo de internet, o endereço IP, ele é um rótulo numérico atribuído a cada computador, a cada dispositivo ou a cada ativo de rede, podendo esse ser um smartphone, uma impressora, um computador, conectado a uma rede de computadores que utiliza o endereço IP para comunicação. Um dos detalhes com relação ao endereço IP, pessoal, especialmente o endereço IP versão 4, que é a que a gente está trabalhando no momento, ele é uma identificação única no sistema da rede, ele possui 4 octetos. Esses octetos totalizam uma quantidade de 32 bits, cada octeto possui 8 bits, o nome octeto já determina isso. Contém endereço de rede e de host, a gente vai estar vendo detalhes sobre isso. E também eles utilizam a máscara de subrede. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, especialmente para isso, que a máscara de subrede é exatamente ela que vai determinar ou que vai possibilitar que a gente faça o cálculo de quantos computadores vai poder compor cada rede ou cada subrede, beleza? A máscara de subrede ela é representada pelo número 255.255.255.0 para a classe C. A gente já viu sobre a divisão do endereçamento IP sobre classes, a gente vai dar uma revisão agora. E também é utilizada o /24 para representar esse endereçamento da classe C, que é a notação SID. O /24 ele significa que nós temos 24 bits número 1 e temos dos 32 apenas 8 bits número 0, que é nesse caso o último octeto. É importante a gente relembrar sobre os conceitos importantes sobre bits e bytes, né? O bit é a menor unidade da informação que pode ser armazenada ou transmitida. No endereçamento de rede, eles são utilizados exatamente bits. Na transmissão dos dados, as velocidades, como a gente já viu em aulas anteriores, ela é dada através de bits. O byte é a unidade de informação digital equivalente a 8 bits. O símbolo do bit é um B maiúsculo e o símbolo do byte, é um B maiúsculo, e o símbolo do bit é um B minúsculo. Na comunicação, nós temos 3 tipos de comunicação, que são elas: unicast, multicast e broadcast. Nós já vimos sobre esses exemplos em sala de aula, mas eu quero apresentar aqui um exemplo mais ilustrado que vai facilitar o nosso entendimento. Aqui nós vemos que a comunicação unicast é a comunicação que acontece de uma máquina diretamente para outra máquina. O pacote ele vai sair da máquina que está se comunicando, vai chegar até no switch, no roteador, e de lá vai ser encaminhado para a máquina de destino. Ou seja, o processo de envio de um pacote de um host para outro individualmente. A gente pode ver nessa ilustração aqui como funciona essa comunicação. Nesse caso aqui, pessoal, esse host 172.16.4.1 enviou o pacote chegou no switch, foi até o roteador, que esse por sua vez encaminhou para a impressora, que era o destino do pacote, que tem o endereço 172.16.4.53.
A gente pode ver na outra imagem um exemplo de comunicação broadcast. O que é o broadcast? O broadcast ele é um processo de envio de pacotes que é destinado para todas as máquinas pertencentes àquela rede, ou seja, é um endereço de difusão. Nós já comentamos algumas vezes na sala de aula e a gente vai ver o exemplo agora, que quando um pacote é encaminhado, todas as máquinas, todos os dispositivos que estão presentes naquela rede, eles recebem esse pacote. Podemos ver o exemplo aqui do computador 1 mandando o pacote e o pacote é encaminhado para todos os dispositivos que estão conectados naquela rede. O multicast, por sua vez, pessoal, ele é enviado apenas para um grupo específico de computadores. A gente vai ver aqui no exemplo que quando o pacote é encaminhado, ele é enviado para as outras máquinas, mas, no entanto, somente as máquinas que estão endereçadas é que vai receber aquele pacote e vai conseguir fazer a leitura dos dados. Voltando aqui para a nossa aula, o endereçamento IP ele tem a sua forma binária, a forma decimal e a forma hexadecimal. A forma hexadecimal para o endereçamento na versão IPv6 que a gente vai estar vendo em aulas futuras. Na versão decimal nós temos os números decimais, nesse caso aqui temos o exemplo de 172.16.30 e temos o exemplo binário, que é a conversão desses endereços aqui decimais para binário. A conversão de endereços decimais para binário e vice-versa também já foi visto em aulas anteriores, e assim como em disciplinas anteriores à disciplina de rede de computadores, né? Então, pessoal, o endereçamento IP é um identificador de 32 bits para a interface do hospedeiro e do roteador. A interface de comunicação entre host e roteador, ele mantém um enlace físico. Os roteadores normalmente têm várias interfaces, várias entradas de redes para fazer a comunicação. Os hosts geralmente têm apenas uma interface para se comunicar, mas isso vai depender da quantidade de placa de rede que você tiver. Ou seja, uma interface é uma placa de rede. Geralmente os computadores, principalmente os desktop, ele vem com uma placa de rede que pode ser conectada via cabo e às vezes também vem com uma placa de rede Wi-Fi, já nesses computadores mais modernos. Os endereços IP são associados a essas interfaces e a partir daí acontece o processo de comunicação na rede. Aqui nós temos um exemplo de uma subrede, que a gente já foi apresentado em sala de aula. Eu vou passar aqui para frente para que a gente possa ver a questão da divisão da rede, para que o vídeo não fique muito longo. Pessoal, aqui nós temos apenas um exemplo para que vocês relembrem como é que funciona a questão da conversão de binário para decimal. A gente vai estar utilizando essa conversão durante as aulas para poder fazer a divisão entre as redes e as subredes. E é importante destacar que para você fazer uma conversão de um número decimal para um número binário, só lembrando que a gente faz uma divisão sucessiva por 2 e pega o resto da divisão de trás para frente, que esse vai ser o número convertido para binário. Nós temos uma tabela de exemplo lá nos slides anteriores que foram passados, que ela mostra todas as possíveis máscaras de subrede com seus respectivos endereços convertidos já para o binário. Então, pessoal, exercício de fixação, isso nós já vimos em sala de aula, eu vou dar uma passada, era simplesmente para vocês converter esses números de decimal para binário, de binário para decimal, e conforme eu comentei, a gente já tem uma tabela para fazer isso. Então, voltando para o endereçamento IP, as redes elas foram subdivididas com o objetivo de um melhor aproveitamento dos endereços disponíveis. Então, elas foram divididas em 5 classes. Nós vimos na sala de aula ainda que as classes que nós estamos trabalhando são apenas as classes A, B e C, sendo que a classe D e E ficaram reservadas para estudos futuros. Ou seja, as 3 primeiras classes elas são usadas para fim de endereçamento e as 2 últimas foram reservadas para expansões e estudos, né? Cada classe ela reserva um número diferente de octetos para o endereçamento da rede. Isso é importante destacar, que cada classe que a gente trabalha, a classe A ela tem uma quantidade de octetos que identifica a rede e outra que identifica o host. A classe B também tem uma quantidade que identifica a rede e outra que identifica o host, e a gente vai estar vendo agora à frente mais detalhes sobre isso.
Nessa imagem, pessoal, é importante a gente destacar que aqui nós temos as máscaras relacionadas para cada classe. Nós temos aqui o endereço, a classe A, a classe B e a classe C, que é aqui que a gente trabalha. A classe A ela tem a máscara 255.255.0, que ela permite você colocar até 256 computadores em uma rede. Na notação CID, ela é conhecida como 1/24. A classe B, por sua vez, apenas, só retornando aqui, ó, a classe C, apenas o último octeto vai ser utilizado para a gente fazer o cálculo das máscaras, para a gente fazer o cálculo do endereçamento IP e o cálculo das subredes que vai comportar em cada rede. A classe B, por sua vez, a gente utiliza os dois últimos octetos para calcular para calcular as redes e para calcular também o endereçamento IP. E a classe A gente utiliza os 3 últimos octetos. Então, pessoal, a gente vai ver como a gente faz isso. Eu vou dar um exemplo aqui utilizando o Paint para facilitar o entendimento. Só para a gente verificar, utilizando a classe C para facilitar o entendimento, 1/24. O que significa esse /24? Vamos aqui para o Paint que a gente vai ter uma ideia melhor de como a gente vai estar trabalhando isso. Então, nós temos aqui uma rede, uma máscara 255.255.255.0. A gente viu que na máscara a máscara de rede, os endereçamentos IP, eles são formados por 4 octetos. Se vocês observarem na tabela, quando vocês fizerem a conversão direta, esse endereçamento IP, nós teremos aqui o 255 convertido, ele é uma sequência de 8 bits, número 1. Ou seja, para que a gente faça o cálculo de quantos computadores e quantas subredes vai compor a nossa rede, é preciso a gente utilizar essa notação e relembrar que o /24 significa exatamente que nós temos 24 bits número 1 na nossa máscara. Ou seja, temos 3, 6, 7, 8, ponto. O próximo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E temos no final uma sequência de 8 zeros. Pessoal, é exatamente aqui que a gente vai estar trabalhando para fazer a utilização, para calcular a nossa máscara de rede e a máscara de subrede. E como é que a gente faz esse cálculo? Vocês lembram que foi apresentado durante as aulas que existe uma fórmula para fazermos o cálculo de quantos computadores e de quantas subredes vai compor a nossa rede. Essa aqui é uma das partes mais importantes para que a gente resolva as atividades, para que vocês resolvam as atividades que está postada lá no ambiente virtual. Vamos só relembrar aqui como funciona essa parte. Nós sabemos, pessoal, que a nossa máscara, só um momento, que para calcular, utilizando a máscara para calcular a quantidade de redes, nós temos uma fórmula para calcularmos a quantidade de subredes, que é 2 elevado a n, vai resultar na quantidade de subredes. O que é o N? O N, pessoal, é a quantidade de número 1s que nós teremos na nossa máscara de acordo com cada classe. Ou seja, a quantidade de 1s que nós podemos ter na classe C seria, nesse caso aqui, a quantidade que a gente utilizaria aqui, ó. Deixa eu só mudar a cor da... Beleza. No último octeto, a classe C, nós trabalhamos apenas com o último octeto. Ou seja, a quantidade de número 1s que vai ter no último octeto é que vai determinar a quantidade de subredes que nós teremos
na nossa máscara, nessa máscara especificamente. Ou seja, nesse caso aqui, quantos bits 1 nós temos no último octeto? Nós temos 0, não temos nenhum bit 1. Então, quantas subredes nós teremos utilizando essa máscara? Então, a gente joga a fórmula de 2 elevado a n, o que n é 0, vai ser igual, relembrando os detalhes matemáticos, que todo número elevado a 0 é igual a 1, ou seja, então 2 elevado a n é igual a 1, significa que teremos apenas uma rede utilizando essa máscara. Beleza, então quantos computadores nós teremos? Nós vimos no slide lá que ele fala que nós temos 256 endereços. E como é que nós sabemos que é 256 endereços? Para nós sabermos a quantidade de endereços, a gente vai utilizar uma outra fórmula muito parecida, que é 2 elevado a n menos 2, onde o n vai ser a quantidade de zeros, que os zeros representam os endereços de rede, representa os dispositivos que podem se conectar na rede. Muitos autores determinam que os zeros, eles identificam os hosts, ou seja, os computadores. Nesse caso aqui, pessoal, nós teremos 2 elevado a 8, nós temos 8 bits 0 aqui, então nós teríamos 2 elevado a 8 menos 2. 2 elevado a 8, pessoal, é igual a 256 endereços. Bate exatamente com o que nós temos definido lá na classe C, que nós temos 256 endereços. E o menos 2, o que significa? Quando nós colocarmos menos 2, nós teríamos então 254 endereços possíveis. Aqui serão os endereços possíveis que nós poderíamos ter na nossa rede, os endereços válidos, na verdade. Pessoal, se nós observarmos, conforme foi apresentado em aulas anteriores, a nossa rede, ela tem um endereço de rede e tem um endereço de broadcast. O que é o endereço de broadcast? Nós acabamos de ver alguns minutos atrás, que é o endereço de difusão. É um endereço onde a rede vai encaminhar os pacotes para todos os dispositivos que estão conectados. E temos também um endereço de rede, que é o que vai identificar a nossa rede. Então, utilizando essa classe C, a máscara de classe C 255.255.0, nós temos um endereço de rede. O endereço de rede, pessoal, sempre será, observe, sempre será o primeiro endereço daquela rede ou daquela subrede. Nesse caso aqui, como nós temos só uma, o nosso endereço de rede seria o quê? Vamos, hipoteticamente, falar aqui que nós temos um endereço IP 92.168.10.20, por exemplo. E nesse endereçamento IP nós teremos o endereço de broadcast. Essa rede que esse endereço IP compõe, ele faz parte dessa máscara de rede, e essa máscara de rede ela vai nos garantir que nós temos um endereço de rede, que vai ser 192.168.10.0. Sempre o primeiro endereço é o endereço de rede. Podemos colocar aqui, ó, rede, endereço de rede. Depois do 0, pessoal, nós teremos o próximo endereço, vai ser o nosso primeiro endereço válido, que vai ser 192.168. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho esse espaço. O próximo endereço válido vai ser 192.168.10.1. Vai ser o primeiro válido. O que é um endereço válido, pessoal? É um endereço que pode ser colocado em um dispositivo de rede, que seja um computador, que seja o roteador, que seja
uma impressora, um smartphone. Geralmente, o primeiro endereço é utilizado para os roteadores, é utilizado como gateway da rede, né? Mas isso depende muito do cara, do administrador de rede que vai estar configurando. Ele pode utilizar qualquer endereço que ele quiser. Nós teríamos, então, 254 endereços. Se nós temos 254 endereços possíveis, válidos para utilizar na rede, e o primeiro é o 1, então o último vai ser exatamente 192.168.10.254. Esse vai ser o nosso último endereço válido. E o endereço de broadcast, pessoal, se vocês observarem, do 1 até o 254, nós teremos exatamente 254 endereços. Como a rede ela permite nós termos 256 endereços, o primeiro endereço é o de rede e o último endereço é o endereço de broadcast, que nesse caso é o 255. Se vocês observarem no slide, em partes anteriores lá tem uma explicação falando exatamente sobre essa parte de endereçamento. Beleza? Então, pessoal, para a máscara de classe C, a máscara padrão de classe C, nós temos uma possibilidade de 256 endereços, e esses 256 endereços, apenas 254 endereços são utilizados são válidos. Dois desses endereços, que é o -2 da fórmula, um endereço é o endereço de rede e o outro endereço é o endereço de broadcast. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso slide para a gente dar continuidade. A notação CID, pessoal, ficou claro, né? A gente observa aqui, o /24 significa que nós temos 24 endereços de 24 bits número 1. Ou seja, esses 24 bits aqui, esses 3 octetos aqui, significa que nós temos 24 bits número 1. Tá, professor, mas se fosse um /23, isso significaria que nós teríamos apenas 23 bits número 1. E nesse caso aqui, ao invés de termos os 8 octetos com bits número 1, esse último octeto aqui, 255, ele não seria 255, ele seria transformado para um outro número, considerando que um desses números o 24, o último bit número 1 aqui, ele seria transformado em 0 para ficar um /23. Então nós teríamos um total de 9 zeros e apenas 23 bits número 1. A gente vai ver um outro exemplo de como a gente faz essa convenção, essa utilização. Da mesma forma, pessoal, aqui na classe B, os dois últimos octetos são utilizados para fazer o cálculo das redes e dos endereços IPs. Se nós observarmos, o /23 ele já faz parte da classe B. A classe B ele vai do /16 até o /23. A classe A ele vai do /8 até o /15. Então, a classe A nós podemos utilizar esses 3 últimos octetos aqui para fazermos o cálculo da quantidade de endereços IPs e da quantidade de subredes. Vamos só passar aqui para frente, que a gente tem... Aqui na frente só era uma atividade de fixação para a gente poder identificar quem pertence a quem, né? Nessa parte aqui, pessoal, é que eu falei para vocês darem uma olhada, que a gente está comentando sobre a utilização dos endereços reservados, endereços privados. Então, só voltando aqui sobre a questão da análise da subrede, para a gente fazer uma análise e facilitar o entendimento. Eu vou estar finalizando esse vídeo e vou estar dando início a um novo vídeo para a gente resolver essa atividade de fixação, onde a gente vai fazer a identificação do endereço de rede, do endereço de broadcast. Vamos calcular a nossa máscara de subrede, quantos endereços são possíveis na rede e qual é o intervalo válido de IPs para essa rede. Então, a partir desse cálculo que nós fizemos anteriormente, a gente vai poder fazer todos esses detalhes aqui. Eu vou estar finalizando esse vídeo e colocando um vídeo logo mais adiante para que a gente faça
todo esse cálculo para que a aula não fique muito longa. Beleza, pessoal? Falou, abraço e vamos para o próximo vídeo.